que a pessoa não quer desapegar, sabe? Porque funciona. Vamos lá, vamos falar. Funciona. Esse sistema educacional, modelo, né? ele trouxe a gente até aqui, por exemplo. É. Nós somos frutos dele. E quantas mentes brilhantes nasceram disso, né? Então você, de repente, pô, a mudança, o novo é complicado. Então você tem uma resistência em fazer isso. Só que cada vez mais tá difícil segurar essa mão e não largar. Porque o moleque hoje, cara, para você entrar na sala de aula com o celular, o que o celular faz hoje? Sabe? Eu não É uma vivi competição isso, né, muito... Cara, eu não imagino como deve ser competir com o celular. Tu imagina o moleque ficar 5, 6 horas sem poder olhar assim, você escrevendo no quadro, cara. É uma parada muito louca, entendeu? E pra gente, às vezes, é difícil. Você falou uma parada importante. Eu também não vi isso. Não tinha celular na minha época. Então hoje é fácil pra mim. Pô, guarda o celular, mano. Não é hora. Mas pra mim, eu acho que é fácil. Porque pra mim nem tinha celular na minha época. Então, essa concepção ela precisava ser mudada. E o que a gente faz é isso. Aí entra o funk, a trigonometria. Pô, eu faço paródia, toco violão. É claro que isso, cara, não vai ser a aula toda, não. Mas você faz isso 5 minutos que seja, cara. Já pega no atenção. começo, o moleque já, porra, entendeu? Tu já bota o cara num clima e depois você vai desenvolvendo a matéria. É isso que falta um pouco, né, cara? E também tem que os colégios entenderem, no geral, que precisa mudar também dentro do possível. Um exemplo, eu dava aula em um colégio, até hoje eu fico aqui assim, porque eu lembro que meu canal no YouTube começou a crescer bem, o aluno acabou a aula, falou, Curió, poxa, aquela matéria você tem no seu canal? Tem sim. Eu assisti lá. Pô, o moleque assistiu, entendeu tudo. Depois a diretora descobriu que eu aconselhei ele a assistir o vídeo no canal. Isso é inadmissível. Ué? Você, como professor, mesmo após o seu horário, você estava presencialmente com ele, então deveria explicar e não falar para ele assistir no canal. Ou seja, olha o bloqueio do colégio. Eu fiquei nesse colégio 1 ano, saí, e hoje em dia todo mundo me reconhece lá e estão vendo com certeza aí, no sentido de, cara, tem que destravar, tem que ter novos meios para levar a informação. Entendeu? Do mesmo jeito que o celular ele não é legal na sala de aula, poxa, intervalo de sala de aula, às vezes eu olhava, tava todo mundo assistindo meus vídeos antes de entrar para a prova. Cada um com seu celularzinho assim, aprendendo. Ou seja, tem momentos de uso de celular. Agora, os colégios precisam também ver que é importante levar esse conhecimento através da internet. Isso daí eu acho que uma coisa é você estar numa sala de aula, um monte de adolescente, né? Um monte de distração à sua volta, um monte de aluno, gente passando do lado, não sei o quê, e celular. E outra coisa é você sentar na frente do computador, do seu celular mesmo, e com foco assistir a uma aula. Então é muito diferente. Então, de repente, o rapaz lá não entendeu o Curió explicando na sala de aula, mas ele, de repente, distraiu por algum motivo, tá? Mas ele, na casa dele, ali focado, conseguiu aprender, né? Então tem essa diferença da sala de aula também pro online. Boa. E qual que é a idade melhor para... Eu tenho um filho de 5 anos. Para você começar a colocar alguns conceitos e como se coloca para uma criança que ainda não tá na escola, né? Tipo, essa coisa de números, ou o que a gente faz? Olha, eu tenho uma filha de 2 anos, tá indo para 3 anos, né? Tá. E, cara, é interessante você analisar o desenvolvimento de uma criança, né? A cabeça, né? Como é muito funciona. doido. Eu, quando ela tinha 1 ano e pouquinho, eu comprei um quebra-cabeçazinho para ela, pequeno. Aí ela pegava a peça e jogava pro alto, não sei o quê, né? Mas hoje não, hoje ela pega o quebra-cabeça e monta. Aí tu já vê, pô, já deu uma... Isso é matemática pura, né? Ela tá olhando ali, tá percebendo o padrão da figura e montando a figura. Certo. Aquele brinquedinho do engenheiro, tá ligado? Que você monta os bloquinhos e monta prédios. Sei. Pô, isso é maneiríssimo, porque a criança faz a mesma coisa. Se você der pra ela, assim, quando ela é pequenininha, ela joga tudo pro alto, mas aí com o passar do tempo ela vai perceber, não, peraí, aí se eu empilhar isso daqui, daqui a pouco tá construindo uma pontezinha, Lego, a mesma coisa, né? Então você consegue analisar o desenvolvimento matemático, cognitivo da criança com o passar do tempo. Você não precisa explicar o conceito para a criança indo no quadro e falando para ela, né? Você pode muito bem, por exemplo, uma coisa interessante com o seu filho. Não sei se ele já compreende números assim, mas pode falar. Já desenha números. Continhas básicas para ele, falar assim, para ele adivinhar o número que... Você vai adivinhar o número que ele pensou. Você pode falar assim, Eu sempre ganho dele. Então, pensa no número. Fala um número. Hã? Fala um número. Eu falar um número? Tá, 10. 11, ganhei.
Eu faço essa brincadeira. Bota um a mais, né? Fala o número. Já ensinou sucessor pra ele. Fala o número. Já tá ensinando a ideia de infinito também. Ele fala infinito, eu falo infinito mais um. Aí ele podia te ganhar, ele é incauto, ele podia falar, são infinitos iguais. Infinito mais um. Ainda bem que não tem essa informação. O infinito não é um número, é uma ideia. Mas você ia falar o quê? Mas então, aí você fala pra ele, pensa no número, aí ele vai pensar no número. Aí você dá uma série de operações aritméticas pra ele e no final pergunta pra ele, por exemplo, pensa no número. 5. Não precisa falar pra Pensa mim não não. fala. Tá. Pensa em número entre 1 e 9 só pra facilitar bom. as contas. Tá, pensei. Agora você multiplica ele por 2. Mas se ele não sabe multiplicar? Meu filho, por exemplo. Tá, dobra ele. Manda ele fazer. Pega um número pequenininho. Tá, né? tá bom. Eu tô fazendo contigo, mas assim, dá pra gente. Vamos tirar a multiplicação então. Tá. Soma com 5. Tá. Agora tira o número que você pensou. Tá. A resposta foi 5. Né? Porque então, sempre vai com ser. Criancinha, sempre você consegue manipular algebricamente, e isso a criança pode, de repente, despertar para a equação, né? Como é que eu vou aprender com o número que eu pensei? É o quê? É o x da equação. Né? E aí você ensina a equação sem ensinar a equação pro cara. Ele fica, pô, meu pai é um gênio, ele consegue descobrir o que eu tô pensando com matemática. Né? Então você consegue despertar esse interesse da criança. Eu, no caso, eu tenho 2 filhas, hoje 10 e 11, mas na época que tinha 6, 7, assim, eu tenho a didática muito para jovem, né? Para ensino médio, para acima de 12 anos, 13 anos. E com criança dá ruim total. E eu sou o pai, professor de matemática, e eu que vou explicar. Meu irmão, bati um desespero que dava vontade de falar, você não tá entendendo, mas não pode, é uma criança. E aí, o que me salvou na época foi feijão, cara. Eu falei, meu irmão, não sei mais como explicar isso. Eu não sabendo explicar pra minha filha de 6, 7 anos. E aí eu peguei um monte de feijão e comecei. Tem quantos grãos aí? Contando 20. Então divide em 4 grupinhos iguais. Esse ficou com mais e tal. Aí 20 deu 5. Então, aí eu ia tentando com feijão mostrar pra ela a divisão, a soma. Não tem jeito, 3, criança aprende com concreto, com material concreto que existe no mundo dela. Se você quiser ficar ensinando algoritmo, como resolver uma divisão, essas coisas no quadro, não vai aprender. Então você tem que despertar pelo sentimento. Tudo que causa prazer, né, faz a criança rir, tudo aquilo vai ficar gravado na memória dela. Então, quer dizer, você consegue encantar com a matemática, fazendo esses joguinhos aí, mostrando com feijão, né? Pegando figuras geométricas, o tangram é muito legal também para a criança analisar que a área não se altera, mas o perímetro de uma figura se altera, por exemplo, né? E aí você consegue fazer de um monte de coisas diferentes para poder encantar com matemática, sem precisar ficar ensinando de forma chata para a criança no quadro. E essa coisa do chato e do diferente, a gente vê muito no canal também. Eu, quando começo o meu canal, eu vim com uma temática um pouco mais elevada, assim, né? Fiz cálculo e tal, não sei o quê. E tava legal, e tava bacana. Mas eu percebo que a maioria das pessoas, elas querem consumir a coisa mais básica. E aí isso foi uma virada de chave. Mudei totalmente o assunto aqui, né? Uma virada de chave no meu canal, que eu larguei um pouco as integrais, as derivadas e tal, e vim para aquelas expressões muito básicas. Aí você alcança, vira e mexe, aparece no comentário, uma pessoa de 70 anos. Ih, cara, eu tenho 77 anos, ando esquecendo um pouco das coisas e tal, e esses seus desafiozinhos estão me ajudando pra caramba. Parabéns, professor, continue. Então a gente consegue perceber que a matemática, resguardada os níveis, ela é para qualquer pessoa, cara. É universal. Uma coisa curiosa, o vídeo